Vamos nos alimentar mais um pouco aqui da palavra de Deus. Você pode acompanhar o que eu vou dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e também no Mateus 19 e também na carta a Romanos, capítulo 8, já lá para o final, versículo 38, provavelmente, e as demais escrituras que assim for ministrado conforme eu for falando aqui. O assunto é: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Isso nos foi ensinado, ainda é ensinado aí nas igrejas, deve continuar sendo ensinado, que isso é exatamente o casamento. Uma vez que você casa, você se torna uma só carne, e então não é para separar, porque Deus uniu. Então, se Deus uniu, não separe o homem. Religiosamente, as pessoas então se casam e então vivem acreditando que é um mandamento de Deus, casar e manter-se casado. Mas perceba o que a palavra diz no princípio, lá no Gênesis. Deus fez o homem e mulher. Ele fez os dois um. E esse ser um não é com o pecado, mas é sem pecado. Você não consegue ser um com o pecado. Com o pecado, sim, você é um. Mas você ser um com outra pessoa pecadora é impossível, porque são vidas distintas, vidas separadas. A mulher é uma vida, o homem é outra vida. E mesmo que se casem, é impossível que os dois sejam a mesma pessoa. Vai ter todo o endeusamento do casamento. E então, na construção da vida carnal, a união do marido com a mulher resulta num. Aí sim, o filho é um. Vai ter 23 cromossomos da mãe com mais 23 cromossomos do pai. Então, a união dos dois torna um. O filho é um. Agora os dois, e até você pode dizer que os dois é uma só carne. Se o homem é fiel à mulher e a mulher é fiel ao homem, então os dois são uma só carne. E após outra carne, é adultério, é pecado. O homem casado, a sua carne é sua esposa. E ele e ela formam um só corpo. Isso é bíblico. Agora, Deus não está nesse assunto carnal. Deus está acima. Antes do pecado, os dois eram um em Cristo, em Deus, uma unidade. O verdadeiro ser um é conforme João 14, 20. Eu no Pai, vós em mim e eu em vós. A fé traz essa unidade com Deus. Por que a fé traz essa unidade? Porque a fé é vinda dele, é um dom dele, para que ele seja gerado em você. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você, a nova criatura, é uma obra do Espírito de Deus. Há um só corpo, um só Senhor, um só batismo. A unidade da fé é isso, ser um. Mateus 19 aborda o casamento, mas Jesus chama para voltar além da carne. Jesus está abordando antes do pecado. Deus fez um homem e uma mulher, uma unidade perfeita em Deus. E em Romanos 8 vai dizer ali está realmente o que Deus preparou para você. Deus não preparou para você um homem e nem para você uma mulher. Aquilo que realmente te unifica a Deus está ali em Romanos 8.
Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura e nenhuma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A aliança com Deus é Jesus, não é uma outra pessoa. A pessoa de Cristo é essa que nos casa com Deus, através dessa fé. Essa é a aliança, o sangue do Cordeiro derramado. Casamentos, aí está como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, indo após outras carnes, casa e se dão em casamento. Os relacionamentos estão aí falidos e a religião traz mandamento, achando que exista um sexo santo. Isso é um grande equívoco. A carne por si só já está inflamada com o pecado. Antes do pecado ter entrado na carne, tudo bem. Aquele primeiro homem, antes de ter pecado, estava tudo bem. Apenas havia a possibilidade de pecar. Mas depois que o primeiro homem pecou, todos os demais já nasceu pecador. Então Deus não faz mais união na carne. Essas uniões na carne são falíveis. Agora o que eu estou dizendo, eu estou contra o casamento? Não. Eu estou pregando o que realmente é o casamento. O verdadeiro casamento é em Deus, não é numa pessoa, não é um sacerdote embriagado casando pessoas. E eles até dizem, até que a morte os separe. Isso é invenção deles. O casamento em Deus não há morte, não há separação. Ser um é em Cristo. Você não pode ser um fora de Cristo. Unir-se a uma pessoa na carne, isso é animal. Vai resultar numa vida humana, um filho que comprova essa unidade e você se torna um na carne. Mas isso é totalmente pecaminoso. Isso é totalmente falível. Do contrário, as pessoas, elas iriam ser fiéis por natureza e não por mandamento. Mas perceba que ninguém é fiel por natureza. A natureza carnal é animal, é polígama. A natureza carnal é diabólica. E para quem é resgatado, para quem de fato recebe o caráter de Cristo, vai entender a palavra de Deus, vai amar o casamento com entendimento. Você é de fato um com sua esposa, mas isso está representando a união com Deus. O que é que diz a palavra do Senhor? Se você está casado, não se separe. Agora, se a outra pessoa escolhe afastar-se, opor-se a Jesus, perceba o que está dito por Paulo: o que não é crente é santificado pelo que é crente. Isto é, se você serve a Deus e a pessoa que está com você não atrapalha, essa pessoa vai ser abençoada, essa pessoa vai ser beneficiada, porque no final das contas a hora chegou e nós agora conhecemos que antes de conhecer a Deus, por Ele já éramos conhecidos. Então essa ideia evangélica de quem é da igreja é de Deus e quem não é da igreja não é de Deus, isso é uma ideia errônea. Você sempre foi de Deus, você apenas não sabia, você apenas não conhecia o Senhor. E então no tempo certo, Deus vem e se revela a você, mas você já era antes conhecido de Deus. Mas fiquemos nessa pequena mensagem desse momento. Ser um, como ser um? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Entenda a espiritualidade disso. Deus te uniu a Cristo. Deus te faz ser um através de Cristo. A unidade da fé. Um só Espírito, um só corpo.
Isso não diz respeito à vida animal, carnal. É importante ter essa compreensão para não ficar com a mente perturbada com essas visões religiosas. Eles doutrinam aí que se alguém casou, já era. Casou, tem que estar com aquela pessoa pro resto da vida. Sim, tem que estar para o resto da vida se Deus estiver presente. Se Deus não estiver presente, viver com aquela pessoa é um inferno. Como você pode viver o resto da vida com uma pessoa infernal, uma pessoa que te trai, te maltrata, e então vai usar o mandamento dizendo que você não pode ser de outro, porque se o marido está vivo, então será adúltera se for chamado de outro. Isso é uma deturpação, uma falha. Nunca teve o Espírito Santo para entender a Escritura. O adultério se trata de que aquela pessoa está casada e estar com outro. O que é estar casada? Ter uma aliança? É ter tido um juramento? Isso não é casamento. Isso são compromissos entre os homens que facilmente é quebrado. O verdadeiro casamento está em Deus. Não é o sacerdote que une ninguém. É preciso confessarmos a Deus, entendermos que uma garota de programa pode se tornar uma santa diante de Deus. Quanto mais falhas humanas no relacionamento, alguém que teve problemas conjugais, essa pessoa vai ser condenada. Isso é um pecado mortal. A religião trata de classificar pecados. A religião trata de... Os religiosos amam isso, esse assunto, mandamentos, ordenanças. Todos os seus pecados são perdoados em Jesus. A remissão dos pecados vem. O sangue que foi consumado te limpa. Deus então te chama para, a partir de hoje, ter vida nova. As coisas velhas passaram. Agora em Jesus podemos de fato ser felizes. Não temos que aguardar essa felicidade em ser casado, em ser de alguém. Felicidade é Jesus. As outras coisas vêm por consequência. Deus traz essa verdadeira libertação dessas doutrinas humanas, dessas ideias erradas. É muito fácil entender pela letra. O marido é o cabeça da mulher e a mulher está sujeita ao homem, desde que o homem esteja sujeito a Deus. Se o teu marido não tem a revelação das coisas de Deus, ele que deve te seguir, porque o verdadeiro cabeça é Cristo. Então há necessidade de entendermos, sermos espirituais, parar de entender as coisas segundo a letra. O verdadeiro casamento está em Jesus. Não importa a pessoa que você foi, o tipo de vida que você viveu, se casou 300 vezes. O sangue de Jesus purifica, nos tornar virgens e puros pelo sangue derramado. E então, com essa renovação do entendimento, podemos ser felizes de verdade. Podemos, a partir de agora, quem roubou não roube mais. Quem foi infiel não seja mais. O verdadeiro caráter é o Espírito Santo. Qualquer homem íntegro, mesmo como Jó, mesmo como Enoque, não há nenhuma dignidade diante de Deus, porque o verdadeiro caráter vem do Espírito Santo. O verdadeiro homem íntegro é o homem que nasce da palavra da vida. O verdadeiro ser a verdadeira não separação é Jesus. A aliança com Deus que não se pode quebrar, porque você nasce nesse corpo que é Cristo. Satanás está selado do lado de fora e não pode entrar. Ele não pode receber essa palavra, porque essa palavra é a verdade. Você é um em Cristo Jesus. E seu esposo e esposa
que recebem esse mesmo Espírito, aí está o verdadeiro casamento. Não há macho nem fêmea, todos somos um em Jesus Cristo, a verdadeira união com Deus. Deus te abençoe, Deus te faça entender essas coisas e vamos viver não a carne, mas o Espírito, a transformação desse nosso entendimento para a mente do Senhor, a obediência aos mandamentos da igreja e dos homens? Não, obediência à fé. A fé gera a verdadeira lei de Deus, não nos nossos membros carnais, mas o Espírito de vida nos liberta dessa lei do pecado e da morte, nos guia, nos ensina, Senhor, todas as coisas de que precisamos. Deus abençoe tua vida, no nome precioso de Jesus. Amém.